Vamos nós então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre discernimento espiritual. A gente consegue ler a Bíblia, ter inteligência espiritual, desenvoltura, revelação. Porque na maioria das vezes a gente busca a leitura bíblica, a gente está precisando de uma resposta. A gente vai falar sobre isso aqui. Muita gente lê a Bíblia todos os dias, nos seus devocionais, nas suas leituras diárias, mas poucos sabem como ler a Bíblia de uma forma que ela realmente transforme a vida do leitor. Antes da gente avançar aqui, eu preciso deixar algo muito claro para você. Eu não vou falar aqui com um tom de julgamento, jamais, tá? Esse curso aqui, esse ambiente, não é para me te julgar, para me te instruir. É para mim trazer vocês e te instigar a ler para aplicar e viver dia a dia. Porque a intenção de cada coração só o Eterno conhece. Então a intenção do seu coração quando você lê as Escrituras, só Ele sabe. A própria Escritura nos ensina em Salmo 139, do 1 ao 4. Você conhece muito bem, até mesmo pela canção. Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele sabe o que você está pensando antes de você falar. Cerca o meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos, o que você faz, fez ou fará. Não haverá ainda palavra alguma na minha língua que o Senhor não conhece. Então aqui já tem um princípio fundamental. Só o Criador é onisciente. Nós não somos. Então tudo que será ensinado aqui nesta aula não é para acusar você, mas para te orientar, organizar, amadurecer a forma que você se relaciona com a palavra. Afinal, a gente vai usar muito aqui a palavra. E esse curso ele é todo baseado na palavra. E não tem filosofia de engano. Por isso que eu trago muitos versículos bíblicos, porque eu não posso sair dessa base aqui. Essa base sempre será a palavra. Então a gente precisa entender muito que ler a Bíblia não pode ser e não é um ato místico. É um processo consciente para alimentar a sua alma, para te orientar na sua caminhada, no seu dia a dia, nas suas escolhas, no seu comportamento, nos seus hábitos, para te ensinar como que nós devemos nos portar nesse mundo, para falar do início e do fim de todas as coisas que ele já determinou. E não para você deixar aberto lá no Salmo 91, em cima da estante, deixá-la aqui assim, em cima da estante, achando que algo milagroso vai acontecer. Existe uma expectativa muito comum e perigosa em relação à leitura bíblica. As pessoas acreditam que se eu começar a ler a Bíblia, lá em Gênesis 1:1, e ler durante o ano, ou um período, até o Apocalipse 22:21 e finalizar lá, amém, isso vai acontecer. A Bíblia não é para ser lido dessa forma. Isso nem é bíblico. A Bíblia não funciona como um objeto místico, nem como um amuleto espiritual, nem como um ritual automático que você faz isso aqui e Deus é obrigado a cumprir algo na sua vida. Oséias 4:6. O profeta diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele não diz por falta de leitura, falta de emoção, por falta de avivamento, por falta de eventos espirituais. Ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento ele transforma, ele liberta, ele alegra, ele exorta. A Bíblia é um manual de sobrevivência que o Eterno nos deu de presente para que a gente possa aprender tudo que a gente precisa aqui na Terra. A palavra, ela foi escrita para nos ensinar, não para produzir efeitos automáticos sem entendimento algum. Por isso que ler a Bíblia sem consciência não gera transformação, maturidade,
não gera conhecimento, não gera prática. E é aqui que muita gente se frustra. Muita gente se frustra por não saber como que eu leio a Bíblia, como que eu me porto, como que eu vou ter desenvolvimento espiritual através da leitura bíblica. A Bíblia, ela foi escrita para nos formar, não apenas nos confortar, mas para nos confrontarmos. A Bíblia ela tem que ser um confronto diário para que a gente tenha movimento. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça divina, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse versículo ele resume tudo. Observe a progressão desse versículo para você entender de uma vez por todas a leitura e prática bíblica. Ele é para ensino, a leitura bíblica, para correção e para instrução. Mas aqui, infelizmente, vemos que quantos homens em púlpitos, em nome de Deus, usam a palavra de forma habilidosa e persuasiva apenas para ter algum retorno com ela. Pregam bem, traz a palavra, mas não vivem a palavra. Pregam para ganhar aplausos, fama, dinheiro, poder. E ainda dizem que estão cheios do Espírito Santo. Que estão ali avivando, fazendo com que a plateia, o púlpito se levante, grite, mas não é bem assim. Por isso que eu criei realmente esse curso aqui. Para você ser instigado a estudar a palavra de Deus todos os dias. Pois só assim, você estudando ela, você irá conseguir identificar heresias, falsos profetas e o mais importante, você vai aprender e saber como viver na palavra, dia a dia, na sua vida, na sua casa, na sua família. E não só no domingo à noite no culto. Lá é muito fácil servir a Deus. Aqui fora é mais complicado. Eu lembrei de um versículo que faz um contexto a esse assunto. Muitos falam que estão cheios do Espírito Santo. Você já ouviu isso? E fora do ambiente espiritual da igreja, são pessoas totalmente desviadas da verdade. Não da igreja, mas da verdade. E a gente lê Atos 5:32, está escrito assim: nós somos testemunhas dessas coisas. Nós eram os apóstolos falando ali. Nós somos testemunhas dessas coisas. E o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Presta atenção, o Espírito Santo é concedido a quem? Obedece. Aqui Pedro está claramente falando que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem ao Criador. E onde sabemos como obedecer? A palavra. Por isso que a gente está aqui, por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Quando eu passo isso para você, eu também aprendo. E para fechar esse tema de obediência, vamos ler o livro de João 14, 15 ao 16. Aqui o Messias fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu, Yeshua falando ali, o Messias, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro defensor, um outro consolador, para que permaneça convosco para sempre. Para sempre. A Bíblia ela não foi escrita para massagear egos, emoções, mas foi para formar caráter e alinhar decisões. Presta atenção, alinhar decisões. Decisões são escolhas, hábitos, comportamento. Deixa eu usar um exemplo bem claro aqui para você. Eu não sei se você sabe, mas eu também sou terapeuta. Eu atendo demandas diversas. E teve uma demanda uma vez de um certo paciente em que ele sofria anos de ansiedade e insônia. Ansiedade é excesso de futuro.
Medo de algo que pode acontecer, mas talvez nem, muitas vezes nem acontece. Ele antecipava problemas na vida dele, e como já estava inserido em outros problemas já, ele perdia o sono à noite. E isso fazia com que desgastava a sua energia no dia a dia, porque ele acordava cansado, exausto, com as preocupações e as ansiedades. E isso, com o tempo, o adoeceu. Ele chegou até mim assim. Conversamos e a raiz de tudo era compulsão de compras. Preste atenção à raiz. A ansiedade dele era muitas dívidas, excesso de ligação de pessoas cobrando durante o dia. Então a mente dele não desligava. Ele estava atento o dia todo, porque a qualquer hora, a qualquer momento chegava uma ligação, uma mensagem, um WhatsApp, o pessoal cobrando as dívidas que ele fez. O problema aqui foi resolvido entendendo a compulsão que gerou esse comportamento de comprar. Quando ele pagava todas as contas, limpava o nome, ele estava tranquilo, ele começava tudo de novo. Mas o que isso tem a ver com a aula e com o assunto aqui? A Bíblia ela forma caráter e alinha decisões, escolhas, comportamentos. Certo? Aqui você entendeu. Mas o que a Bíblia fala sobre dívidas? Provérbios 22:7 fala o quê? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Romanos 13:8, Paulo fala: ninguém devais coisa alguma, dinheiro, nada, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Aqui ele fala dessas preocupações que a gente cria. Então, às vezes, se não na maioria delas, nós mesmos construímos nossos problemas. E depois a gente vai ajoelhar, buscar, orar a Deus para que Ele nos tire desse problema. Eu não estou dizendo que dívida é algo ruim. Até porque todos nós, a maioria de nós, temos dívidas ou compromissos financeiros para pagar. Mas não podemos jogar essa culpa, essa responsabilidade em cima de Deus para resolver. Eu vejo muito disso por aí. Eu usei o exemplo da dívida, mas existem muitas outras coisas, muitos outros exemplos. Pessoas perdem até a fé porque estão em meio a tantos problemas, a tanta demanda, que ela mesma se meteu por falta de conhecimento. Estamos falando de falta de quê aqui? Conhecimento e sabedoria. E que Deus não ajudou ela no tempo, não respondeu a oração, não falou para ela o que ela tinha que fazer ou não está falando. E aí acontece o problema. Então aqui a gente falou sobre o exemplo da compulsão de compra. Mas a gente pode falar de relacionamentos, de amizades, de trabalhos desonestos, que as pessoas elas vão se entrando nessas coisas e a Bíblia fala de tudo isso para você não fazer isso. Fazem por falta de sabedoria, fazem por desespero, fazem pelo momento que estão passando. A gente vai trazer uma aula sobre confiança. Eu vou trazer um termo que chama bitachon, que é do hebraico, sobre confiança e fé. Bitachon e emuná. Você vai entender claramente que é confiar no Criador. Mas agora, eu deixei aberto aqui. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, porque eu não posso segurar conhecimento. O objetivo desse curso é dar a você conhecimento. E aí vai de você utilizar esse conhecimento ou não. Mas essa aula aqui é uma aula que a gente está falando sobre inteligência espiritual e sabedoria. Discernimento. A gente sempre está buscando isso. Discernimento. O discernimento é a sabedoria que a gente quer para aplicar e errar menos, resolver problemas e principalmente cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas e andar segundo a tua vontade. Não é isso que a gente quer? E você acha que está escrito isso aonde? Aqui. Então, quando eu falo que esse curso aqui é um curso de teologia prática, é isso. Tudo que eu trago aqui, toda a aula que você vai assistir minha,
Vou instigar você a ler para você entender, ter conhecimento para praticar. Agora não adianta nada você ouvir tudo isso aqui, achar bonito, lindo, colocar nos comentários aqui que gostou, que achou isso e aquilo outro, mas não praticar. Aí não valeu de nada. Todo conhecimento sem prática, ele é vão. Agora a gente vai falar sobre Provérbios 2, tá? Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Olha como que começa Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aqui o que ele fala? Ele fala justamente do valor da sabedoria. Ele fala sobre o quê? Aceitar as palavras, receber as palavras e guardar. Quando você me ouve, quando você ouve um pastor, um pregador, você está recebendo a palavra. Se ela fizer sentido para você, se ela faz sentido para você, o que você vai fazer? Você vai guardar na sua mente. Você vai aceitar. Aceitar é o quê? Uma atitude ativa. Atitude sua. Você tem escolha de não aceitar. E quando estiver falando alguma coisa séria ou te confrontando, você pega o celular aqui, no meio dessa aula, ou vai beber uma água agora e eu vou ficar falando aqui aí na sua casa e nada vai acontecer. Então a palavra, se ela não tiver confronto, eu acredito que ela não tem valor na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar todos os dias para trazer a gente a sabedoria, discernimento, para você olhar a sua vida, o seu dia a dia e fazer aquela retrospectiva. Será que eu estou realmente cumprindo a vontade de Deus na minha vida? Será que as coisas que eu venho falar, as coisas que eu tenho pensado, as pessoas que eu tenho me relacionado, as atitudes, comportamentos, hábitos que eu tenho tido, tem agradado a Deus? Muitas vezes a gente faz as coisas por nossa conta própria e achando que tá tudo certo, tá tudo bem. Depois vem os resultados e aí a gente nem lembra da onde que é esse resultado. Você plantou alguma coisa, demora para colher. Quando a colheita vem, muitas vezes a gente nem lembra a semente que foi plantada. Então, em Provérbios aqui, a gente vai falar sobre a sabedoria. É o texto mais completo que eu encontrei para falar sobre esse assunto. Então, vamos repetir aqui. Provérbios 2, 1. Filho meu, se aceitardes as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres. Preste atenção. Você esconde para fazer, para aplicar, para cumprir. Atento à sabedoria, teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. Lembra na aula de maturidade que a gente falou sobre mente e coração, que no hebraico é a mesma palavra, lev. Lev no hebraico é mente e coração. Então ele está ligado. A parte da mente é a parte mais emocional, é aquela parte de pensamentos, é aquela parte que a gente tem as sensações. O coração é o quê? A parte do sentimento, a parte do físico. Aqui é emocional, aqui é físico. Diz que tem essa mesma palavra. Eu não vou entrar aqui, você assista a aula de maturidade se você não viu. Lá a gente vai falar sobre isso, falamos sobre isso. Tá? Então ele fala aqui sobre esconder os mandamentos. Internalizar, não só ouvir. É o que acontece muito nas igrejas. Hoje é o que? As pessoas entram, uma pregação maravilhosa, ele ouve tudo que é dito lá, só que na hora de aplicar, ele nem lembra o que foi falado, ou ele não quer realmente aplicar. Então fazer o ouvido atento é treinar a sua escuta. Inclinar o coração. Inclinar o coração é uma decisão interna, não a emoção momentânea. A gente vê muito isso, né, em cultos, em palestras, dependendo de como que está a nossa situação e o ambiente,
ele nos leva a emoções e a gente toma atitudes ou pensamentos ali, mas dentro das emoções, que isso é normal, o ser humano ele é muito emotivo. Mas essas decisões, tudo que a gente está falando aqui, não pode ter emoção, tem que ter razão. Isso aqui é racional para você aprender e aplicar. Então aqui já vemos algo importante. A sabedoria ela começa com postura, hábito, comportamento e não apenas com informação. Eu vejo muitas pessoas, muitas, tá? Eu sei por causa das solicitações de certificado que eu recebo aqui. Muitas pessoas que compram esse curso, adquirem, fazem o curso comigo só pelo certificado. Vai lá, lê o material, envia a solicitação e recebe o certificado. Se eu perguntar sobre uma aula dessa, se eu perguntar sobre um tema, eu acredito que ele não vai saber me responder. Ah, mas então, professor, você tinha que fazer uma prova, algum questionário, alguma coisa assim. Não, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é te instigar. Se eu não consigo te instigar com esse conteúdo aqui, eu não vou conseguir de outro jeito fazer isso. Se ele não aproveitou isso aqui, tá aqui para você profundo, e tá aqui bem projetado, desenvolvi isso aqui, e ele não aproveitou, você acha que se eu passar um questionário, uma prova, alguma coisa para ele vai fazer pela sabedoria e conhecimento que ele tem? Não. Vai lá, vai olhar na apostila a resposta e vai responder, vai no chat GPT. Então, assim, essa motivação e essa instigação, eu não tenho 100% de certeza se eu vou conseguir fazer contigo. Depois, no final dessa aula, é importante eu falar isso aqui, tá? Preciso que você deixe aqui embaixo o seu feedback. O que essa aula trouxe para você de importância, de conhecimento? Deixa um feedback do curso, se você está gostando, se não está. Porque eu trago todo esse conhecimento aqui, a gente tem muitos alunos aqui, e eu não sei se você está assistindo, se não está. Então, quando você deixa um feedback, deixa ali um comentário aqui embaixo da aula, eu sei que você assistiu. Isso é um comprometimento que você tem. Então não esquece não. Depois não faz agora não para você não perder aqui a aula. No final da aula não esquece. Deixa lá o joinha na aula, escreve aqui os comentários. É importante também, a gente está colocando aqui essa aula no YouTube que fica mais fácil para me enviar. Então algumas aulas estão aqui, a maioria das aulas ficam dentro da plataforma, mas algumas ficam aqui. Então é importante você se inscrever no canal. Para quê? Isso você pode fazer agora. Enquanto eu estou falando aqui, você vai lá e já se inscreve aí embaixo. Aí você não vai atrapalhar a sua aula, tá? Quando você se inscreve no canal, todo vídeo novo que eu coloco no canal, eu vou colocar toda semana. Eu estou me organizando para colocar 2, 3 vídeos. Você é sinalizado pelo YouTube. Quando você se inscreve, eu posto, o YouTube fala: Academia Bíblica postou um vídeo novo. E aí você fica informado, você não perde. Claro, isso se você gostar. Isso ajuda a gente também. É uma forma de fazer uma reciprocidade. Eu entrego um conteúdo, você deixa o feedback, se inscreve. Posso contar com você? Faz isso aqui agora então. Vamos continuar a nossa leitura então. No versículo 3 está escrito assim: se clamares por entendimento, por inteligência, erguereis a tua voz. Sim. Clamar é o quê? É usar a boca. Clamar por conhecimento é pedir conhecimento, pedir discernimento. Isso é o que mais a gente pede. Isso é o que Salomão pediu. Alçar a voz por entendimento, conhecimento espiritual, não vem só de uma leitura silenciosa, mas de uma leitura da forma que a gente está fazendo. A gente está meio que desmiuçando versículo por versículo aqui desse capítulo 2 de Provérbios, para que a gente vá entendendo, porque aqui está tudo que a gente precisa para ter sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Então a oração verbal, confissão de pecados, diálogo, a boca, ela tem que participar desse processo.
desse entendimento. Então, aqui, eu estou ministrando essa aula para você. Eu estou falando sobre isso aqui. A minha boca está falando. Estou ditando palavras aqui. Eu estou aprendendo junto. Então, quando você pega esse conhecimento e discute com outra pessoa, conversa, fala disso aqui que você aprendeu, automaticamente você está reforçando esse conhecimento. Isso faz parte de técnicas de aprendizagem. Versículo 4. Se como a prata a buscar, né? A gente está falando de buscar a sabedoria e a inteligência. Se você buscar a sabedoria e a inteligência como a prata, ou como tesouros escondidos, olha só, tesouros escondidos. A sabedoria, o discernimento, o conhecimento de Deus, ele não está solto aí para qualquer um. Ele é escondido, tesouro. Ele não está na superfície. Exige o quê? Esforço. Você está aqui estudando, você vai estudar em casa mais, vai complementar esse estudo, vai comprar livros, vai buscar mais textos que fazem complementos a esse aqui. Isso é um esforço para aumentar e melhorar todo o seu estudo e esse assunto. Buscar um tesouro exige o quê? Persistência. Você não vai cavar um buraquinho aqui e vai encontrar. Você tem que ter um mapa, você vai buscar o local, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que levar ferramentas para você buscar um tesouro. Você não sabe onde ele está enterrado, que profundidade, que tamanho. Então exige o quê? Foco, persistência. Estudar a Bíblia é isso. Foco, esforço, persistência, profundidade. Exige o quê? Procurar. Tesouro exige escavação. Não é assim, de qualquer jeito. Não é comprando um cursinho meu que você vai aprender tudo isso. Você tem que se aprofundar também de forma individual. Não espere, não espere. Isso a gente vê muito em igrejas. Não espere o conhecimento mastigado por terceiros dado a você. Você tem que aprender a buscar conhecimento e sabedoria. Esse curso ele te dá esse norte, ele te dá esse mapa, ele te dá esse planejamento, esse plano de estudos. Ele está estruturado para que isso aconteça. Mas se você deixar aí as apostilas impressas, se você deixar seu aplicativo fechado, se você não pegar esse material aqui na sua folga, nos horários que você pode estudar, você acha que você vai desenvolver alguma coisa? Você acha que você vindo aqui uma vez na semana, ouvindo a minha aula e depois desligando essa aula, o celular, o computador, você acha que vai acontecer um milagre aí dentro? Que a sabedoria vem assim dos céus? Não é dessa forma. A gente está aprendendo aqui que não. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui é o resultado do processo. O temor não vem antes da busca. Você entendeu aqui? Acharás o temor. Depois que você buscou, cavou, pesquisou, se entregou ali, se dispôs a estudar, a praticar, aí vem o temor. O temor ele é desenvolvido através da sua persistência, desenvoltura, discernimento, conhecimento e inteligência. Ele é a consequência de um caminho bem trilhado. É isso que eu quero fazer aqui. É criar uma trilha, um plano onde cada um que entrar aqui ele vai conseguir fazer isso, mas não com as minhas palavras. Eu não quero criar um método, eu não quero criar algo, uma teologia Gerdeon. Não quero isso. Eu não quero. Tudo que a gente precisa já está criado, já está aqui. Tudo que a gente precisa já foi escrito. A gente só precisa de um plano. A gente só precisa aprender a utilizar isso aqui, a trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente errar menos, evoluir mais. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, menos erros a gente
pratica. Quanto menos erros praticados, menos sofrimento. Então você precisa caminhar, aprender a obedecer e aplicar todo o conhecimento que está na Bíblia. Ela foi escrita e deixada para nós. Instrumento, manual de sobrevivência aqui na Terra. Depois que, aos nossos dias, eu chegar o último suspiro, nada vai servir para nós mais. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E o Senhor, ele dá a sabedoria. Mas da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deus, ele é a fonte de toda sabedoria e ciência existente. Mas o conhecimento flui da boca de quem dá lugar. Você já deve ter ouvido essa frase. Aquele homem, ele é boca de Deus na terra. É praticamente isso aqui. Isso ensina algo muito profundo para nós. Deus, ele nos dá a sabedoria depois que a gente buscar, cavar, se entregar, se dedicar, focar. Porque você entendeu que a sabedoria, ela é um conhecimento. A sabedoria e o conhecimento. Fugiu a palavra aqui. Um tesouro. E ele precisa ser encontrado. Você vai encontrar aqui. Então Deus, ele nos concede a sabedoria, mas é o ser humano que tem o papel de articular, verbalizar, processar, amadurecer tudo isso aqui, aplicar. E a boca? A boca é o quê? A boca, ela serve para organizar esse pensamento, esse conhecimento. Ele consolida todo o entendimento que está aqui, você coloca aqui, transforma essa revelação em ciência, em realização. Então, tudo que é criado no mundo começa como um pensamento, depois vem pela boca. Então, é importante que, na verdade, por isso que ensinar, orar em voz alta, declarar, explicar um conhecimento para alguém, aprofunda o entendimento. Eu te falei agora há pouco, isso é uma técnica. Quando você aprende algo e você fala esse algo para alguém, você aprofunda sobre aquele conhecimento, porque você está relembrando, você está ensinando, você vai relembrando e vai passando isso em camadas dentro do nosso cérebro, onde vai consolidando aquilo que a gente aprendeu, ouviu pela primeira vez. Mas essa parte aqui é uma parte mais para quem prega, quem ensina ou quem vai começar. Quanto você deve ser responsável pelo que você vai pregar. Você está entendendo a importância disso? A responsabilidade que é você falar, eu ensino, eu exorto, eu lidero. Você tem essa oportunidade de ter esses cargos, essa opção de exercer. Só que tenha disciplina, tenha o foco, se instigue todos os dias a buscar o discernimento e o conhecimento para você não ensinar errado. Porque senão um dia você vai ser cobrado por isso. Pelo seu erro, pelas pessoas que você ensinou errado. Então, muito cuidado com isso. Versículo 8. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Pulamos 7, né? Ele reserva... Isso mesmo. Pulamos. Então o 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, se a gente não tiver reto, cumprindo as vontades
do Pai, exercendo ali tudo que ele passou para a gente fazer aqui, a gente não está reto. E aí automaticamente a gente não vai receber sabedoria. Não é eu que estou falando isso, está aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Versículo 8. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Sabedoria aqui vira proteção, não só conhecimento, mas também guarda as veredas do juízo, preserva os caminhos dos santos, orienta decisões, evita caminhos tortos, preserva a vida antes do erro acontecer. Conhecimento evita acidentes, evita escolhas erradas, evita punições, evita multas, evita perdas financeiras. Conhecimento ele liberta, transforma. Então, o conhecimento que a gente está falando aqui é o discernimento, a inteligência espiritual. Vou trazer para você aqui uma aula só sobre inteligência espiritual, que é válido esse assunto. Vou trazer como um bônus aí. Versículo 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. A pessoa, quando ela tem o conhecimento, ela passa a discernir o certo do errado. Ela começa a avaliar situações, se essa situação aqui eu devo fazer assim ou assado, o que a Bíblia diz? Ela não é levada só pelo momento, pela emoção, pela pressão. Ela vai pela sabedoria. Ela vai pelo conhecimento, discernimento. Então a Bíblia traz tudo isso para nós. Para quê? Para nos preparar para sermos cada vez melhor. Versículo 10. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. 11. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Aqui não é um esforço externo, é uma transformação interna. Versículo 12. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Sabedoria também é livramento. Livramento relacional. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Salmos 1. A sabedoria ela nos dá esse discernimento de olhar ou de ouvir pessoas e você sabe, olha, que não vai trazer para mim nenhum tipo de coisas boas, vão trazer problemas aqui para mim. 13. Deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas. 14. Se deleitam em fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. 15. Cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Não precisa nem explicar. Não é só pecado moral, é distorção de caráter e pensamento. 16. Também te livrará da mulher adúltera, estrangeira que seduz com suas palavras. Deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. E você pode falar com muito cuidado, se você for falar sobre isso aqui, que é a maturidade, as escolhas de relacionamento, até mesmo afetivo, tá? Então aqui vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Aqui está falando de sedução sem compromisso, prazeres sem aliança, vínculos que quebram estruturas, te afasta daquilo que você está caminhando há um tempo, pode te sugar, te tirar do centro e da vontade de Deus, por causa das suas
os seus desejos, por causa daquilo que você tem de desejo e se deixa seduzir. 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os espíritos dos mortos. 19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Aqui ele está dando um alerta, mostrando caminhos. Você vai perceber no dia a dia de pessoas, você vai entender realmente os caminhos, as veredas que essas pessoas têm caminhado ou escolhido, se condiz com o que você busca. Aqui eu não estou dizendo que nós temos que discriminar pessoas. Não. A palavra não fala sobre discriminar pessoas. Ela fala sobre a gente ter discernimento de relacionamentos e negócios com pessoas que não condiz à vontade do Eterno. Você vai ter problema no futuro. Isso é sabedoria. Isso é ser sábio. Você pode ajudar as pessoas. Você pode pregar, evangelizar, mas cuidado. Você faz da forma que você faz. 20. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Que fala da companhia certa, das escolhas que você tem. Então imagina você andar com pessoas que falam do Eterno, da Bíblia. Vamos discutir isso aqui. Olha, eu li isso aqui, olha que legal. Olha o discernimento que eu tive. Olha a revelação que eu tive dessa palavra aqui. Eu queria compartilhar com você. Imagina ter pessoas assim para a gente conversar. Eu sei que é difícil. A gente tem um relacionamento com a empresa, com os familiares, com amigos, que nem sempre tem os mesmos desejos e vontades que nós, de estudar, de ler a Bíblia, de aprender. 21. Porque os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. E o último, os ímpios, porém, serão exterminados da terra e os infiéis dela serão eliminados. Aqui não é uma ameaça, é uma consequência de escolhas e erros. Então toda escolha, todo comportamento, todo hábito, você vai colher algum resultado. Então você tem que ajustar isso. É o que a gente falou lá no início. Então cada caminho produz um tipo de permanência. A escolha sempre será sua, exclusivamente sua. É algo individual. Então, falamos aqui e aprofundamos sobre desenvolvimento de inteligência e sabedoria, discernimento. Provérbios 2. Depois você lê de novo esse capítulo todo. Ele não promete que a sabedoria ela é fácil. Ele descreve um processo que você tem que ouvir, guardar, buscar, clamar, falar, se aprofundar. E Deus concede a sabedoria. Mas o entendimento, ele faz parte do amadurecimento espiritual, quando ele passa pela sua boca, pela prática e pelo nosso caminhar. Então esse conhecimento aqui, ele tem que passar por aqui como o quê? Com as suas palavras, o que você fala com o outro, o que você proclama, o que você tem usado a sua boca para falar. Aqui a gente já poderia terminar essa aula, pois Provérbios já entregou tudo sobre sabedoria, inteligência, mas como eu tenho uma alma terapêutica, eu vou deixar aqui agora para você alguns textos relacionados a algumas demandas emocionais e de como usar a Bíblia a seu favor. Eu uso algum desses conteúdos abaixo dos meus pacientes e eles têm muitos resultados. Então, não custa nada deixar aqui para você, vai que você precisa para usar ou alguém próximo que precisa. Aí você anota, passa para a pessoa, manda no WhatsApp.
tá? Então, como ler a Bíblia de uma forma terapêutica? Isso aqui eu passo para os meus pacientes. Trazendo aqui para a vida real, tá? Trazendo para a vida real. Ler a Bíblia não começa no texto, da forma que a gente leu aqui todo o capítulo. Aqui a gente leu um capítulo em formato de estudo. Então a gente leu, foi falando versículo a versículo, formato de estudo. Mas os meus pacientes, eu passo para eles da seguinte forma. Você acorda de manhã, aí você fala, nossa, eu estou preocupado, eu queria ler um versículo para fazer o meu devocional, que aquele versículo fosse para mim de uma forma de me instruir, de me ajudar ali. E aí você vai lá e abre Mateus 6,34. Não vos inquietais com o dia do amanhã. Aí você vai lendo. Provérbios 12:25. Ansiedade no coração abate. O texto não nega a preocupação. Ele ensina como governá-la. E aí eu vou aprofundando, né, sobre esse tema lá com eles, né? A gente tá formando grupos terapêuticos. Eu utilizo a Bíblia para auxiliar. Eu tenho a parte terapia, de técnicas terapêuticas, eu sou psicanalista clínico. Tem a parte bíblica, que é da teologia. Como eu sou teólogo também, então eu trago essa parte aqui e tem auxiliado muito. Eu não consigo, assim, desvincular. E a alma, ela é o centro do ser humano. Então, para me tratar o físico, o psicossomático, eu tenho que tratar a alma. E a alma e o corpo está ligado à mente. Então, esse trio, mente, alma, corpo. Então é dessa forma que eu trabalho, estou trazendo só isso aqui para você. E pode ser que você precise, tá? Então assim, o texto ele não nega que é pecado, sentir ansiedade, não é nada disso. Ele vai te instruindo ali sobre a ansiedade, como que ela abate o ser humano, como que ela preocupa, como que ela governa a mente das pessoas. Ah, hoje eu estou triste, cabisbaixo. Esse Salmo 42:5. Porque está abatido a minha alma. E aí você vai lendo ali. Eclesiastes 3:4. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Você já ouviu. Então a Bíblia espiritualiza a tristeza. Ela reconhece que existe, que são emoções do ser humano, básicas, mas ela organiza e te instrui. E se você olhar, cada emoção, cada sentimento que a gente está, estado emocional, atrás existem demandas. Então essas demandas precisam ser identificadas, que é a raiz do problema, para a gente tratar ali. Mas não é aqui, tá, o tema dessa aula, tá? Ah, hoje eu acordei, eu tô com medo, eu tô sentindo assim, sei, uma sensação estranha. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Salmo 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O medo, ele não pode ser ignorado. Ele tem que ser entendido para ver o que tem atrás do medo. O que está me causando esse medo? E aí a gente vai desenvolver aquilo ali. Então, emoções, estados internos mais comuns para leitura terapêutica são esses que eu passei aqui para você. Então, eu acredito que aqui a gente já tenha trazido todo esse conteúdo de uma forma bem detalhada, bem profunda. Eu espero que você reveja essa aula, anote os versículos, escreva, releia, leia lá Provérbios 2 que a gente falou bastante. Esses poucos versículos que eu falei aqui para você sobre essas emoções e sentimentos, coloque em prática, coloque para você estudar, para você ler. Isso vai auxiliar, acalmar a sua alma, sua mente e automaticamente o seu corpo. Tá?
Então, antes de seguir aqui para a próxima aula, anote essas perguntas que eu vou te falar aqui. São perguntas de raciocínio para você, não é para mim. Responda para você. Eu leio a Bíblia buscando entendimento ou apenas um alívio emocional? Se fosse algo místico. Quais emoções dominam o meu dia a dia? Quais emoções estão me dominando? Em que área da minha vida eu sei o que é certo, mas ainda não pratico? Qual área da minha vida que eu preciso mudar, que eu não estou tendo resultado? É área financeira? É área sentimental? É área de relacionamento? É área profissional? Qual área da minha vida? É da saúde? Qual dessa área, ou quais áreas, não está tendo o resultado que eu busco? O que mudaria na minha vida se eu aplicasse o que eu já sei? Às vezes a gente tem conhecimentos, habilidades para nos ajudar e a gente não aplica, não pratica, não coloca em prática por algum motivo. E aquilo ali poderia ser algo que iria nos ajudar. Minha leitura bíblica diária organiza as minhas decisões, escolhas, hábitos, comportamentos? Ou apenas eu faço por fazer? Então essas perguntas, elas são deixadas aqui para você raciocinar, para melhorar cada dia mais aqui a sua vida através desse assunto, desse tema que a gente falou aqui. Agora vai lá, leia a apostila desse módulo para aprofundar mais tudo o que foi ensinado aqui. Ela já está disponível na sua área de aluno e também provavelmente já tenha sido enviada no grupo de alunos também, tá certo? Se você ainda não finalizou a sua matrícula, tá? Se você está assistindo essa aula como aula de abertura da nossa turma, né? Aqui embaixo desse vídeo aqui, na descrição aqui do vídeo, tem um link onde você pode clicar, se inscrever na nossa turma, no nosso curso de teologia prática, tá? Embaixo tem um link, então você vai receber, após você se inscrever, você vai receber os 35 módulos, com as aulas complementares, os bônus exclusivos. Então é só você clicar aqui embaixo. Finalizamos agora. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar aqui embaixo o seu feedback sobre a aula. Você pode deixar sugestões de outras aulas, mas o mais importante para mim é isso, que você deixe aqui embaixo que essa aula contribuiu para você. O que mais você gostou da aula, das outras também, tá? Deixa aqui embaixo. Um grande abraço. O Eterno te abençoe e te guarde. Eu espero você na nossa próxima aula.